A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. Mais um vídeo aqui para o nosso canal Trombeta de Deus e é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Eu estou muito feliz porque está entrando novos inscritos no canal, o canal está crescendo, graças a Deus. E isso é obra do Senhor, irmãos, porque nós estamos aqui preocupados em levar a palavra verdadeira para vocês. Não para ser o dono da razão, porque o dono da razão é a palavra do Senhor, ela que é inerrante, ela que é infalível, e é através dela, com a revelação do Espírito do Senhor, que nós vamos aí estudando. Meus irmãos, e eu queria dar o bem-vindo aos irmãos que estão entrando aí novos. Espero que o canal edifique a vida de vocês, que vocês possam aprender muito e conferir com a palavra aqui, irmãos, é um guia para vocês. Vocês peguem a Bíblia, confira tudo que eu estou falando, tire o tempo de vocês estudarem, porque a revelação do Senhor é maravilhosa quando você pega a palavra e estuda. Então aqui nossa função é ser um meio para ajudar você a compreender algumas coisas, algumas dúvidas. Se você às vezes não está entendendo, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Então seja bem-vindo. Temos uma playlist no nosso canal aí chamada de escatologia. Ela está em ordem, tem o assunto que nós estamos envolvendo desde o princípio e de forma bem gradativa, assim, bem devagar, para que os irmãos possam entender o contexto todo. Então eu sugiro que os irmãos voltem lá no primeiro vídeo dessa lista, que começamos falando de 100 cães de fé ali, do plano de Deus ali nos 3 filhos de Noé. Então volta lá e vai assistindo sequencial. Vai ser maravilhoso para você entender. Temos outros vídeos também no canal, assista, porque vai edificar a sua vida, tá bom, meus irmãos? Então sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá? Hoje, irmãos, nós vamos estudar, o nosso vídeo é sobre a estátua de Nabucodonosor. É um assunto interessantíssimo. Essa aula vai ser um pouco diferente porque ela tem muita informação. Eu tive que buscar muita coisa na história, porque essa estátua ela revela a história. Deus mostrou ali para Nabucodonosor e Daniel interpretou ali no Daniel capítulo 2 as eras, todos os governos, os tempos. Nós vamos entender isso direitinho ali no nosso mapa mental que nós temos e vai ser muito bom. Então, irmãos, atenta bem, tira um print da tela, estuda, sabe? Confere lá na história se você ficou com dúvida, porque a história está aí. Hoje, para nós é mais fácil de poder falar sobre essa estátua, porque nós temos a história para confirmar tudo ali que Daniel falou, tudo que a Bíblia está mostrando. Infelizmente, nós temos ainda algumas linhas que interpretam errado a estátua. Nós vamos entender isso conforme nós formos estudando. Você, basicamente, os 2 vídeos, 3 no máximo, sobre a estátua, e depois nós vamos falando. Nós sempre retornamos, eu vou falando de um assunto, mas eles são todos interligados. Então eu falo, dou aquela abrangência, depois a gente volta nele de novo, porque outro assunto vai trazer nele. Mas a estátua nela é extremamente importante para a gente entender como o mundo chegou a esse ponto hoje e todo o plano de Deus para nós, tá bom? Então vai ser uma benção esse estudo. Atente, estude, irmãos, tá bom? Que Deus vai revelar coisas grandes que você não sabe, tá bom? Então vamos lá para o nosso estudo, para o nosso mapa mental, e que Deus abençoe. Aqui, meus irmãos, ó, aqui está nosso mapa. Olha só que bacana, você viu que ele está com bastante informação, como eu disse. Aqui, irmãos, nesse mapa nós estamos a partir da Babilônia, nós estamos com todos os reinos, né? Toda a história, praticamente o resumo de toda a história até os nossos tempos, tá bom, meus irmãos? Então nós vamos começar. Antes de eu apresentar o mapa e for falando nele aqui, né? Nós vamos pegar parte por parte da estátua de Nabucodonosor. Nós vamos começar lendo então Daniel. Nós vamos lá em Daniel capítulo 2, vamos pegar a partir do versículo 24. Você pode aí na sua casa ler o capítulo 2 todo, que aí você vai ter todo o contexto, para que nós possamos entender a estátua e o que Deus mostrou para Daniel a partir dela, do sonho de Nabucodonosor. A partir do versículo 24 já é o suficiente. Nós vamos ler do 24 ao 46. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá em Daniel para nós verificarmos. Aqui, irmãos, ó, versículo 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque,
ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os outros viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que se entendesse as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, e os pés em parte ferro e em parte barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua dos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasseis sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que vistes dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte ferro e em parte barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro,
o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, quando Daniel ele acaba de contar o sonho para o rei, ele fica assim impactado, ele fica impressionado e ele se dobra e adora o Deus do céu, porque era realmente aquilo que ele tinha sonhado. E Daniel, além de contar o sonho, pôde ali contar para ele a interpretação, né, irmãos? E se você lê o capítulo 2, eu te indico que você leia o capítulo 2 todo para você pegar o contexto, você vai ver que Nabucodonosor ele usou de expertise, né? Ele criou um plano para que ele tivesse a certeza que a interpretação que fosse dada para ele fosse uma interpretação verdadeira. Por que eu digo isso? Você vai ver que ele não conta o sonho para os magos, ele pede para os magos contar o sonho que ele teve e ainda falar a interpretação. Tem algumas linhas, algumas pessoas que interpretam que ele esqueceu o sonho, mas eu acho que não. Acho que ele usou de estratégia, porque ele queria ter certeza que era o sonho. Ele estava perplexo com ele, estava perturbando ele aquele sonho, e ele queria saber o real significado. Só que os magos não puderam dar, então ele decretou que todos os magos seriam mortos, e isso estava incluso Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os colegas de Daniel. Todos eles iam morrer, mas Daniel, servo do Senhor, não desistiu. O que ele fez? Ele pediu para que Arioque te desse um tempo para que ele orasse ao Senhor. E ele chamou ali Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles oraram. E Deus deu o sonho para Daniel e a interpretação. E ele foi e contou para o rei. Então, ou seja, eles ali com essa ação de Deus na vida deles, de Daniel e dos seus amigos, eles não foram mortos e nenhum daqueles magos. Mas nós vamos agora então para a interpretação dessa estátua. Você viu que no texto ali falou que Deus tinha mostrado para o rei Nabucodonosor as coisas que iam acontecer futuramente. Então, você vê que em Daniel fala, no final do livro de Daniel, fala que para ele selar a visão, que ela era para o tempo do fim, para um tempo muito distante. Em Apocalipse, que é um livro bem paralelo a Daniel, João não recebe essa ordem, ele não recebe a ordem de selar o livro, porque ali já era o tempo de começar, né, ali a Deus revelar através do Apocalipse, né, que é um acopador de profecias, todo o cumprimento aí do plano de Deus. Então vamos hoje na apresentação aqui dessa estátua, e no próximo vídeo nós fazemos os paralelos dela com os animais ali que Daniel teve a visão no capítulo 8 e também com a besta de Apocalipse 13. Nós hoje vamos atentar aqui a história, o que Deus revelou na história. Eu fiquei abismado assim, irmãos, quando eu comecei a estudar a história. Eu fiquei algum tempo estudando a história para encaixar aqui essa história com os tempos que está na estátua, e é maravilhoso, irmãos. Eu fiquei assim impactado, porque tudo que Deus falou cumpriu. Então vamos ver, vocês também vão ficar, eu creio, em nome de Jesus. Olha só, a cabeça ela era de quê? De ouro. Primeiro ela era uma estátua que tinha um formato de um homem, né? Era uma estátua grande, terrível, e ela tinha a cabeça de ouro. A cabeça de ouro, o próprio Daniel deu a interpretação, ele falou que era a Babilônia, que era o rei atual que Daniel estava vivendo, e quem era o rei? O próprio Nabucodonosor. Ela durou de 605 a 539 a.C. Irmãos, atentem que essa data ela é aproximada. Quando eu estava estudando, você vê divergência de data conforme o historiador, conforme o ator. Então, essas datas são aproximadas, elas começam a ficar mais reais, mais exatas a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas aqui elas são aproximadas. Então, cabeça de ouro era o reino da Babilônia, 605 a 539 a.C. O peito e os braços, irmãos, eles eram de prata e representava os medos e os persas. Olha que interessante. Então você tem o peito e você tem dois braços, então representava dois reinos, os medos e os persas, que eles mesmos invadiram ali. Tem na história a Babilônia, e no capítulo 5 de Daniel conta essa história. E aí esse reinado dos medos persas durou de 539 a.C. a 331 a.C. Ok? Então foi esse o tempo. Daqui para frente, Daniel não sabia exatamente, porque Daniel viveu até o reino do Medos Persa. Quando eles conquistaram a Babilônia, Daniel ainda estava vivo. Ele ficou ali com o rei Dário. Você vê que o rei Dário já é um rei dos Medos. Então
Daqui para frente, Daniel não dá o nome, ele vai entender depois quem é aqui no ventre e quadris, ele entende que é a Grécia, quando ele tem a visão dos 4 animais e ele associa com o leopardo de 4 cabeças, mas isso aí vai ficar para o próximo vídeo. Então vamos aqui. Então os ventres e os quadris da estátua, ela representa a Grécia, que durou de 331 a.C. a 168 a.C. E veja que o grande cabeça da Grécia foi Alexandre o Grande. As conquistas deles duraram 3 anos, ele morreu 13 anos, né? Ele morreu muito novo, mas ele avançou rapidamente, ele era veloz, ele conquistou territórios gigantescos. E quando ele morreu, você vê que o reino dele se dividiu em 4. Dividiu ali com os 4 comandantes dele, que era Seleuco, Lisimaco, não sei se estou pronunciando corretamente, Ptolomeu e Cassandro. Esses 4 dividiram o reino dele então foi dividido. Depois vem as pernas. As pernas, irmãos, elas eram de ferro. Eu estou passando rapidamente, que eu estou atentando só para a história, tá, irmãos? Como eu disse, no próximo vídeo nós vamos fazer os paralelos, ainda vamos aprofundar um pouco mais dentro aí desses itens aí, desses reinos. As pernas, irmãos, as pernas são de ferro e representa Roma. A Roma ocidental do Ocidente, ela durou de 168 a.C. até 395 depois de Cristo. Tem uma linha teológica, irmão, algumas linhas teológicas que dão aqui o último reinado em Roma, e aí põe Roma até o fim, até os dedos, até os pés da estátua, tudo Roma. A gente não pode considerar assim, por quê, irmãos? Por que eu entendo que é errado esse entendimento de pôr tudo como Roma? Porque a história não está assim, e Deus não seria incoerente, eu creio, de falar uma coisa na estátua e mostrar outra, porque se você parar para pensar, quando chega na parte dos pés, mistura barro e ferro, não é só mais ferro. E atenta que são 2 pés e 2 pernas. Se são 2 pernas, então se você colocar só o lado de Roma ocidental, ali das 7 colinas, Roma papal, você é como se tivesse uma estátua deformada, com uma perna só, e não é assim. Veja que aqui na parte dos peitos, do peito e dos braços, nessa parte aqui, você vê que tinha 2 reinos, porque são 2 braços. Você usando a mesma lógica, são 2 pernas. Então você tem o que na história? Você tem Roma ocidental e a Roma oriental, irmãos. E aí, o que acontece? Com a Roma aqui do Oriente, ó, você vê que quem conquistou ali foi quem? Constantino. Ele estava aqui no Ocidente, essa Roma durou de 168 a 395, e aí ele foi e conquistou Constantinopla ali, a cidade do Império Bizantino, na Turquia, e ele fundou, na verdade, ali a cidade de Constantinopla, que leva até o nome dele. E esse reinado de Bizantino, né, o reinado bizantino ali na cidade de Constantinopla, que era a capital, durou até 1453, entendeu? Então você vê que aqui bate mais com a formato da estátua. 2 pernas, Roma ocidental, Roma oriental. E aí você vê que o Oriente, isso vai conquistando, você vai imaginando descendo a perna. O Oriente, depois de 1453, foi conquistado pelo Império Otomano, e foi um império gigantesco esse Império Otomano. Ele durou mais ou menos de 1299 a 1912, até praticamente a Primeira Guerra Mundial, que é praticamente onde foi finalizada ali a era do Império Otomano, né? Então você vê que Roma Oriental, de Constantinopla, ela passou para o Império Otomano, que foi um império muito grande, ele durou quase 1000 anos. E você tem depois, do lado do Ocidente, a Roma, que ali perdeu seu poder em 395, para os bárbaros, né? Você está vendo aqui os bárbaros, ó. Bárbaros, depois que foi mais ou menos de 375 ao ano 1000, né? Depois vem o feudalismo. Tudo isso aconteceu na Europa, que é a Roma Ocidental ali na Europa. Você vê que bate com a história. Os bárbaros, depois o feudalismo de 500 a 1100. Depois vem o Renascimento e depois a burguesia,
tudo ali após, irmãos, a história sendo contada. E depois vem o capitalismo, porque aí acontece, logo após aqui, ó, você vê após aqui o Império Otomano, a primeira Revolução Industrial, que aí acontece ali com os britânicos na Inglaterra. Então aí você tem ali uma mudança drástica no mundo. Veja que a Revolução Industrial ela aconteceu mais ou menos de 1760 a 1840, irmãos. Ou seja, mais ou menos aí pouco menos de 200 anos, aí 170 anos atrás, mais ou menos. Veja que até aqui tudo se cumpriu. E faz mais sentido você falar que da Roma Ocidental e da Roma Oriental do que só da Roma Ocidental, esquecer da Roma Oriental e depois por Roma até o fim. Já vão ver que a história não é desse jeito. E da forma que eu entendi aqui, irmão, e visualizei, fez muito sentido com a estátua e você consegue entender muita coisa. Abre a sua mente. Então veja. Então na Revolução Industrial, que bate aqui com o lado do Ocidente com o capitalismo, você vê que essa Revolução Industrial ela altera o mundo, como eu disse. Aí você começa a ter máquinas, começa a fazer produtos em larga escala, começa a ter carros e o mundo começa a ter uma grande transformação. Você vai entender, é a era do ferro, né? Que tudo o aço vai fazendo as coisas e isso vai alterando o mundo para perdição. Você vai entender isso conforme a gente for estudando. Então teve essa grande alteração no mundo em 200 anos, irmãos. Teve praticamente aí 5.000 e poucos, 5.700 anos, 5.800 anos de mundo. E teve toda essa revolução nesses 200 anos a partir da Revolução Industrial, né? O homem teve esse poder de fazer coisas em grande escala, então foi tudo muito acelerado. E eu digo no sentido de destruição das coisas do planeta, né? O avanço do pecado, a criação da mídia, foi tudo a partir dessa primeira Revolução Industrial. Foi um crescimento muito rápido. Nos primeiros 5.000 e quase 6.000 anos, como eu disse, o homem ele não teve esse avanço gigantesco, sabe? O homem ele era natural, ele vivia para a terra, né? Ele cultivava e praticamente comia o que plantava. Teve um grande avanço ali pouco antes de Uva, onde o pecado foi assim, cresceu absurdamente e Deus eliminou ali aquele povo, sobrando somente Noé. E inclusive é uma tipologia para nós vamos chegar nesse ápice do pecado, nós estamos muito próximos disso. Então tem esses paralelos, tudo esse ponto de aceleração para o cumprimento das coisas, para esse ápice do pecado surgiu aqui na primeira Revolução Industrial. E depois, irmãos, nós vamos entrar aqui na era dos pés, que é de ferro e de barro. Veja que o ferro ele continua, né? Ele não some, ele vai começar a se misturar. Ou seja, essa vertente das pernas de Roma está descendo para os pés. Isso aconteceu com os outros reinos, né? Porque quando você toma um reino, você não elimina 100% das pessoas, vai ficando pessoas ali e essas culturas vão se difundindo e misturando. Isso com Roma veio forte para nós, porque o Império Romano ele influencia muito na nossa vida hoje, porque ele foi um império vasto, ele influenciou muitas nações, ele foi um reino de muitos avanços em todas as áreas, saneamento, de construção de civil, de ruas, de pavimentação. Então foi um império muito marcante, ele foi um dos impérios mais importantes segundo a história. Então isso a vertente desce para os pés, e quando chega nos pés é o momento da união. Lá Daniel 2 falou que o barro e o ferro significa que os reis da terra iriam fazer alianças entre si, ou até que eles iam usar o casamento, fazer aliança, mas tipologia de alianças, mas não ia dar certo. E veja que interessante, quando entra nos pés, então você imagina descendo a estátua, né? Tá nas pernas, aí chega na parte dos pés, começa as misturas, né? Começa então as alianças, e isso bate certinho aqui então com a história. Olha só, então pés é ferro e barro, né? Ele já começa a bater certinho, inicia na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, meus irmãos, ela deu de 1914 a 1918. E nesse período, logo após o término da Primeira Guerra Mundial,
2 anos depois, né, em 1920, é criada a Liga das Nações. E essa Liga das Nações é justamente para que haja uma aliança entre as nações que estavam em guerra. É uma liga que é criada para ter um diálogo entre as nações que não conseguiam conversar, porque cada um tinha um tipo de interesse diferente. Ela era, irmãos, um protótipo da ONU. Então ali foi criada essa Liga das Nações, vários países participaram, não me lembro quanto ao certo, mas esses países eles estavam ali com o intuito de conseguirem dialogarem, de fazer uma aliança para que não houvesse mais guerra. Então houve um período até que não houve a guerra, foi um período de tensão, né? A Alemanha perdeu a guerra, mas foi ali um período de 1919 até ali 1938, foi um período de tensão, onde os países ficaram um período ali quietos, mas todos ali se preparando para uma nova guerra. E aí então em 1939 vem a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, ela durou de 1939 a 1945, irmãos. E aí quando chegou esse 1945, foi criada ali a ONU. E aí a ONU veio então até hoje, e o intuito, o papel da ONU é fazer esse intercâmbio entre os países, fazer esse diálogo entre os países. Praticamente quase todos os países participam, bastante países participam da ONU, um número muito grande de países. E o papel, né, pelo menos é o que falam, o papel da ONU é ter essa união dos países, né, esse diálogo. Mas a gente vê que na prática é uma farsa, né? É como disse lá em Daniel, eles iam tentar fazer aliança, mas não iam conseguir. Porque o ferro e o barro, irmãos, ele não se mistura. Veja que por um lado o reino ele é forte porque tem o ferro, e por outro lado tem o barro, que é extremamente frágil. E você vê isso na literalidade hoje, nos nossos dias, que aparentemente o sistema funciona bem, está todo mundo em comunhão, todo mundo em aliança, mas você vê uma tensão a todo tempo, uns querendo trair os outros, tem armas nucleares, a ameaça constante. Você vê que é extremamente frágil, a nossa economia é frágil. A gente vê isso hoje aí com essa questão né, desse vírus que abalou a economia de todo mundo. Então o nosso sistema ele é extremamente frágil. Ele aparenta ser forte, por um lado ele é forte porque funciona, as pessoas teve uma melhora na qualidade de vida no sentido de ter acesso a muitas coisas, mas no fim, irmão, isso é mais prejudicial do que traz benefícios, porque você vê uma destruição do mundo, as coisas estão alavancando, aumentou também a capacidade do pecado. Você tem um celular na mão, você tem tecnologia na mão, que você tem acesso a tudo praticamente no mundo, você tem acesso com um aparelho que está na sua mão. Então isso é danoso, essas coisas vão ser dissipadas no reino de Cristo. Então vamos ver aqui, então o barro e o ferro ele é frágil, porque o barro ele enfraquece. Então essa união que é feita hoje, ela vai ser dissipada no fim. Mas vamos seguir aqui, ó. Então em 1951, pouco depois, ó, a ONU foi criada em 1945. Em 1951 cria-se o computador. E ele eram máquinas muito grandes, era uma inovação para a época, prometia mudar o rumo da história, como a gente viu que mudou, mas ele era muito rústico ainda. Então foi se trabalhando isso com o tempo, foi mudando. Hoje nós temos máquinas pequenas, temos notebooks, temos equipamentos que são portáteis. Então esse computador foi a inovação da época, porque aí trazia velocidade de informação. E em 1969 foi criada a internet. E a internet, irmão, quando ela foi criada, ela tinha um propósito somente, de interligar os laboratórios de pesquisa. Então tinha um laboratório em cada lugar, e aí eles precisavam de um meio em que a informação pudesse ser transportada aí por meios rápidos, assim, no caso aí por meio de cabos, essas coisas, de um lugar para o outro, e com tráfego de informação. Isso foi criado através da internet. Então o propósito inicial da internet era ligar os laboratórios de pesquisa, mas
Em 1987 foi criar a internet, começou a ser comercializada. Ela é chamada até de ARPANET, né? Tá aqui no nosso slide. Então ela começa a ser comercializada em 1967 e aí isso só foi crescendo. Ela começou a ser comercializada em massa. Muitas pessoas começaram a ter acesso à internet. E aí a gente chegou até o ponto de hoje. E aí, irmãos, você vê em mesmo paralelo aí, ó, em 1956, antes mesmo de ser criado a internet em si, tinha criado somente os computadores, já começou-se a trabalhar na inteligência artificial. E tem uma meta deles, no que eu estudei aqui, que eles querem que essas máquinas, esses robôs, essa inteligência artificial, ela chegue no nível humano até 2029. Então a gente já vê isso muito nítido hoje, né? Com robôs que fazem praticamente o que o ser humano faz. A inteligência artificial já está extremamente avançada. Às vezes hoje você recebe uma ligação de um telemarketing, você conversa ali com uma máquina e às vezes você nem percebe que é uma pessoa. Então, irmãos, isso tudo já é também a preparação para a chegada do reino do anticristo. Nós sabemos que ele vai precisar desse sistema. Hoje nós utilizamos a internet para levar a palavra de Deus e Deus sempre fez isso durante a história, irmãos. Ele usa as nações, ele usava, por exemplo, um reino, por exemplo, a Babilônia. Ele usou a Babilônia para o propósito dele com Israel. Ele usava os reinos para o propósito dele, às vezes para castigar, às vezes para corrigir. E ele usava também para os fins dele, né? Para moldar a história, porque Deus ele molda a história a partir do nosso livre-arbítrio, a partir das nossas ações, que nós vamos ali tomando as decisões, porque nós não somos obrigados a fazer nada, nós não somos obrigados a servir ao Senhor. Nós temos que ter a opção, a nossa vontade e entregar a nossa vida para Ele. Então ele sempre utilizou da história, e aí ele está usando agora a internet para disseminar a palavra de Deus vai chegar até os confins da terra através da internet, alcança um número muito grande de pessoas. Mas na verdade, irmãos, isso vai ser utilizado no fim pelo anticristo, porque lá em Apocalipse 12 nós vemos que ele vai ser derrubado, né? O dragão vai ser derrubado dos ares, e aí nós vamos fazer um estudo sobre isso. Vou falar muito por cima aqui, irmãos. Mas ele vai ser derrubado lá dos ares e aí ele vai perder essa visão do todo que ele tem. E aí ele vai utilizar da tecnologia para ele poder alcançar as pessoas. E aí onde Deus vai nos tirar da visão da serpente, ele vai nos levar para o deserto, onde não se tem tanta tecnologia. Deus vai nos livrar da ira dele que é derramada em taças na tribulação. Conosco no contexto da tribulação. Como eu disse no vídeo das testemunhas, isso é o contexto do Egito, né? Então Deus vai nos livrar da ira dele, mas a ira do dragão vai nos alcançar, que é a ira do inimigo, que as testemunhas vão ser mortas. Mas você vê que tudo está aqui, ó, nessa estátua. A história foi acontecendo conforme Deus mostrou. E nós vemos aí como a tecnologia ela está avançada. Mas vai chegar o momento, irmãos, que nós vamos chegar nos dedos. E aí quando chega nos dedos é essa época que chega no ápice da tecnologia. Vai chegar no ápice do pecado, no ápice da concupiscência do mal, né? Então vai ser instaurado o reino do anticristo, onde os 10 reis vão entregar o poder que eles têm para esse anticristo, para Satanás. E veja, irmãos, que você tem que ter outra visão. Os pés também são dois, como são duas pernas, são dois pés. Então eu creio que você tem 5 reinos no Oriente, que vai ser o epicentro da tribulação, mas você também tem 5 reis no Ocidente. Então aí você vai ter nações, muitas nações que vão apoiar o anticristo. Algumas não vão apoiar, outras não vão receber a marca da besta, que vai restar nações, nós sabemos disso, nós também vamos estudar com isso mais profundamente, mas você vê que vai ter essa união, né, entre Oriente Médio e reis do Ocidente, né, para dar o poder para o anticristo, e ele vai reinar ali durante esse período da tribulação. Especificamente ele vai pegar firme ali matando as testemunhas, agindo mais fortemente nos últimos 3 anos e meio.
Acho que os 3 primeiros é a época que ele vai consolidar as alianças, a falsa paz que ele vai mostrar. Ele vai consolidar as alianças e depois ele vai perseguir a igreja, porque vai estar acontecendo ali o derramamento das trombetas, vai estar acontecendo o que a igreja vai estar falando. Então você chega nos dedos dos pés, acontece então ali nesse período a grande tribulação, e aí quando chega no dedo dos pés, acaba a estátua. Então você vê aquela pedra que Nabucodonosor viu no sonho e que Daniel falou que ela é cortada no monte no céu sem a ajuda de mãos humanas, e ela vem e atinge os pés da estátua. E a estátua se dissipa, né? Ela vira pó. Ou seja, o reino, quando o Senhor Jesus Cristo vir do céu, ele vem e ele destrói o reino do anticristo. Veja que interessante, irmãos. A estátua, ela tem o formato de um homem, é a tipologia do anticristo. A gente consegue perceber isso em Daniel 3, que é um estudo para depois, que ele faz aquela estátua toda de ouro. Mas você vê que essa estátua representa o anticristo e ela vai ser destruída. E aí, irmãos, quando Cristo vem, aí ele instaura o reino dele, e o reino de Cristo vai se tornar um monte que vai cobrir toda a terra, e esse monte nunca mais vai ser tirado, né? Ou seja, o reino de Cristo nunca mais vai ser passado para outro reino. Porque sempre foi assim. Você viu aqui na estátua. Porque sempre foi assim, ó. Da Babilônia foi para o Medo-Persa, do Medo-Persa para a Grécia, da Grécia para Roma, da Roma e foi Oriente, Roma, né? O do Oriente, que é o Império Bizantino, e foi descendo, primeira Revolução Industrial, primeira e segunda Guerra Mundial, segunda guerra, ou seja, os reinos aí foi passando até chegar nos 10 reinos, mas em Cristo acabou, é o reino eterno, ele instaura o reino aqui milenar na terra, ele reina com justiça, com vara de ferro, e no final ali, nós vemos em Apocalipse 22, do milênio, ele entrega o reino para o nosso Deus, né? E aí Deus vai habitar com os homens, né? O tabernáculo de Deus vai ser na terra. E aí nós entramos no 8º dia, que é a eternidade. Entendeu, meus irmãos? Então esse é o panorama dessa estátua. Essa é a visão geral que Deus mostrou, e a história condiz totalmente com essa estátua. Essa, irmão, foi a forma mais coerente que eu vi de analisar a estátua e comparar com a história. Há outras formas, como eu fui comentando no meio do vídeo aí, que outras linhas veem, mas eu vejo que ela não condiz corretamente, como eu digo. Você vê uma estátua distorcida, você tem que ver a estátua de forma real, do jeito que ela é, como Deus mostrou. E eu creio que dessa forma você estude aí, compare, leia Daniel, busca na história, porque você tem que fazer isso, irmão. Sempre confira o que você está ouvindo. Nunca acredite em tudo que estão te falando, porque inerrante é somente a palavra do Senhor. Nós somos homens, somos falhos, podemos entender algo errado, mas temos que ter um coração propenso a corrigir. O problema é quando você ensina algo errado, chega ao conhecimento da verdade e não quer abrir o coração para isso, porque está apegado a um monte de doutrinas erradas e endurece o coração para isso. Mas nós, como ouvintes da palavra do Senhor, como aprendizes, nós temos que sempre conferir na palavra, porque ela é inerrante, ela é infalível e ela mostra a verdade. E no final é a verdade que prevalece, irmãos. Então eu creio que esse é o panorama da estátua e que condiz melhor com ela. Estudem, irmãos. É muita informação, mas isso vai ser de grande aprendizado para você entender como nós chegamos hoje ao mundo do jeito que está, como vai ser no final. E no próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos fazer os paralelos da estátua com os animais. Nós vamos acrescentar mais informações aqui, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Se você está sendo abençoado pelos vídeos desse canal, o seu conhecimento está crescendo, se você está gostando, curta os vídeos, comente aí, pode comentar, compartilhe com seus amigos, redes sociais, nos seus grupos aí de WhatsApp. Ajude a palavra do Senhor a chegar até os confins da terra, para que mais pessoas conheçam a verdade, mais pessoas tenham o interesse de estudar a palavra do Senhor, que as suas dúvidas sejam sanadas, porque o Espírito do Senhor, ele te leva a estudar a palavra. Como eu disse, aqui o canal é só um meio
para que você estude a palavra do Senhor. Então pegue a sua Bíblia, leia, confira os textos. No caso dessa aula, vá na história, busque, porque o Senhor vai te revelar as coisas. Quando vocês pegam a Bíblia e estuda, Deus te revela. Tá bom, meus irmãos? Então se inscreva aí no canal e até o próximo vídeo, tá? Que Deus abençoe vocês grandemente e fiquem na paz do Senhor.